Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira, 11 de maio de 2026, agora são exatamente 11 horas e 53 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, quase que eu não saí de casa, sabe? Tudo bem, saí mais tarde hoje, de propósito. Descansei de manhã, a semana foi puxada, foi pegada. Liguei o aplicativo 11h20, agora são 7 pro meio-dia. Eu quase voltei pra cá, quase nem saí de casa, literalmente. Tô saindo agora. De tanto desaforo que eu recebi nesses, sei lá, 20 minutos. Peguei uma corridinha agora para me movimentar, sair daqui. Também um desaforo, na verdade. Pegar aqui no Jardim das Palmeiras e levar ali pro Colégio Marista Assunção, acho, né? Ou da Glória, aquele ali dentro do Bosco. Deve ser um professor, porque eu vou pegar num colégio que tem aqui também, no Jardim das Palmeiras. Então deve ser um professor saindo de um turno e pro outro, né? Enfim, segunda-feira maravilhosa, gelada. Tá fazendo 14 graus agora, pelo que eu vi antes ali. Céu azul, não tem uma nuvem no céu, patati patatá. Vamos ver o que dá para fazer hoje, né? Espero que coisa melhor do que essa primeira oferta, esses primeiros 20 minutos de oferta aí. Inacreditáveis. Pra cima deles e cuida delas. Tem que pegar a tua mala, não vai esquecer. Não lembrei agora. Eita, então, uma boa viagem pra vocês, tudo de bom, aproveitem lá, obrigada, tá? eu vou pegar ali. Valeu, tchau, tchau. Rodoviária, só vai doer pra sair agora aqui, porque é uma filinha, mas acho que já de boa. Já liberou a mala, até a tampa aí. Opa, fechou. Vamos dar, o pessoal estacionado esperando chamada, provavelmente, os caras de pau. Isso a IPTC não vê, né? Isso a IPTC não vê. Meio-dia e 36, então trouxe uma moça aqui agora, queria compartilhar com vocês. Bah, me senti tão animado, será se é essa a palavra correta. Inveja branca, bons ouvidos pra isso. A moça tá indo pra uma surf trip na Costa Rica. Que delícia, né? Não, ela não vai de bus. Ela não vai de bus pra Costa Rica, ela vai de bus pra Praia do Rosa. E lá ela vai se encontrar com um grupo de amigos que vão pra Costa Rica amanhã. Fazer uma surf trip. Que vibe boa, né? Que delícia. Tava lamentando que o namorado dela brigou com ela porque ela foi pra essa viagem. Ah, não, isso é livramento, falei pra ela. Isso é livramento. O cara vai brigar contigo porque tu vai fazer uma viagem dessas. Eu perguntei, pô, por que tu não convidou ele, né? Não, porque eu comecei a namorar dele. Quando nós começamos a namorar, já tava feito, né, a programação, já, enfim, é um namoro recente. Disse, não, então nem te estressa, dá-lhe no meio. Aproveita e curte bastante lá. E por que não abre aquela porra daquele sinal, tia? Impressionante. Enfim, 2 corridas, 33 pila, 1 hora na pista. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria? Eu não. Tô aqui no aeroporto, nem esquentei a vaga, literalmente. Já vamos pegar a Carol aqui embaixo, levar pro Boulevard Laçador, 20 pilinhas, 6 pilo km, 1,66 a hora. Podia ser sempre assim, né? Mas infelizmente não é. 20 para as 2 da tarde. Alerta para cenas repugnantes. Só confirmar uma coisa aqui antes de falar com vocês. Eu não consigo, né, Moisés? Jonathan Vaga, exatamente. Aproveitar então esse intervalinho. Parei aqui no Boulevard e começou um monte de desaforo. Me deu uma
um desânimo. Não sei nem se eu tava animado em algum momento do dia de hoje. E vamos almoçar. Vamos almoçar. Tocou 676 duas vezes, duas corridas diferentes comparadas. 676 é o mínimo do Platina, só pra não passar batido. Tocou duas viagens 676 comparada. Diferentes, viagens diferentes. Aqui da região. Se eu não vou almoçar, não tem estômago pra isso. De repente, almoçando, eu fico mais animado. E consiga achar alguma coisa interessante. Cara, fiz uma ontem de noite, depois da live, depois do trabalho. Não tinha experimentado ainda. Outra carne com panela, segunda na sequência. Que delícia. Aproveitar o take então aqui para te chamar pro amanhã, 22 horas, dia 12 de maio, aqui no canal Diário de um Uber, mais um episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha, amanhã com o Jonathan Voados, lá de Santa Cruz do Sul. Ele esteve aqui o mês passado, veio trazer um passageiro no aeroporto, e a gente, né, era um PF, enfim, a gente conseguiu combinar direitinho, aí a gente marcou e troquei uma ideia com ele. Membro meu bruxo do canal, pra quem não sabe, o membro meu bruxo me dá 50 pila por mês, uma delícia. Inscrito já há muito tempo, troca ideia, o cara suplente de vereador, trabalha na Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul e ele faz aplicativo, ele faz Uber, eu tenho pavor dessa expressão, mas no caso dele ele só faz Uber antes e depois do expediente para pagar a prestação do carro dele, que é um Prius, se eu não me engano, um baita de um carro, uma nave por sinal. E enfim, queria te convidar então para acompanhar a nossa conversa amanhã às 22 horas aqui no canal Sem Pauta Sem Vergonha. Já que falamos em membros, eu tinha esquecido de agradecer e anunciar 2 novos membros que entraram essa semana aqui no canal. O FK no Beat, eu acho que é Fake no Beat, não sei exatamente. O rapaz que ele tornou-se membro através de uma das lives que eu fiz. Virou assinante meu bruxo também. 50 pilinhas. Brigadão, meu bruxo. Grande presença, valeu pela parceria. E também assinante meu bruxo, ou seja, mais 50 pilinhas, o Horácio Sagva, tornou-se assinante no dia de ontem, também durante a live. Então, pessoal, muito obrigado, valeu, o Horácio, o FK no Beat, valeu pela parceria, pelo carinho, enfim, sejam bem-vindos ao canal Diário de um Uber. E te convido aí, caso tu não seja membro ainda, só clicar ali na aba da página inicial do canal, né? Tem um botãozinho lá, seja membro. Com certeza vai ajudar o amigão aqui, vai ajudar o Moisés. Certo? Lembrando que a categoria Meu Bruxo é mais alta, né? Valeu, show de bola, 50 pilinhas. Mas tu pode... a mais barata é 699. Então tu pode tornar-se membro apenas por 699. Uma corridinha mínima por mês, né? Pro amigão aqui. Já ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Certo? Agora deixa eu terminar meu almoço aqui. Ou continuar meu almoço, que eu mal comecei. Para depois dar ele no meio. 2h15 da tarde. Avenida Marechal José Inácio da Silva. Quero buscar a Francine aqui no Plínio 1310. Para levar ali pro Instituto Caldeira. Mas não é só para falar sobre a Francine, nem sobre essa viagem, esse take. Esse take é para dizer que agora, às 2h15 da tarde, eu recebi o Pix do estagiário referente aos meus ganhos de quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias de trabalho para receber às 2h15 da tarde. Francine veio um gurizão. Boa tarde, é para Francine? Isso, minha mãe. Ah, não, ela... Então, só para concluir o assunto, tu não chamar de louco, né? Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja. Olha o tempo que demorou para eu receber os meus ganhos, né? Voltou exatamente o que era das antigas, que é o pagamento semanal, com antecipação até R$2.000.
por semana. E o cara que lute, se organize, chame os credores para renegociar dívida, para readequar vencimentos. Que loucura, né? Mas eu confesso que eu tava com medo de nem receber hoje, sinceramente. Porque eu fui confirmar minha carteira hoje de manhã quando eu liguei o aplicativo, daí tava zerado, né? Porque carteira do estagiário do aplicativo, né? E daí dizia lá, repasse efetuado, não sei o que, pode levar até 3 dias úteis. Disse, pá, só falta agora do sem vergonha vir me aplicar e vai me pagar na quinta-feira. Na quarta-feira, no caso, né? Só falta mesmo, só falta, só falta. E daí, até agora, tava na expectativa ali, já tinha olhado 3, 4 vezes. Até que na última viagem ali que eu tava levando ali pro IAPI, antes de pegar esse rapaz, veio a notificação do Pix pro Banrisul e tal. Enfim, é só no nosso. O que esse cara tá vindo falar comigo aqui, tio? Muito estranho. Não, só tá curioso com o carro. O cara assim, com uma cara muito estranha, me olhou no fundo do zóio e veio na minha direção, mas não, passou reto. O que é isso aqui, hein? Parece uma escola. Aqui na Federico Mendes, quase esquina com a Travessa São Jorge. Será que não vai tocar? Vou ligar o X aqui. Aqui é difícil tocar Comfort. Tipo, se bem que eu tô no caldeiro aqui, né? A minha ideia era pegar alguém no caldeiro. Uma vez eu peguei um pouquinho aqui no caldeiro pra Estela Maris, lá na Alvorada. Longe pra caramba. Saí pela freeway aqui, ó. Saí aqui, ó. Peguei e fui até lá. Na verdade não é Estela Maris, é Vila Elza. Fui até a 118 e cheguei. Foi uma bela uma corrida e foi um dia assim no meio da tarde, com pouco movimento. Agora é a hora de fazer essas coisas, né? No máximo até as 3 da tarde, não pode passar disso. Pra voltar antes da putaria começar. Bem que eu não sei nem se vai ter putaria hoje, sinceramente. Está todo mundo de ressaca do final de semana. E sem grana também, gastaram tudo nos presentes para suas mães e nos almoços, aquela coisa toda. Essa é a sensação que eu tô hoje, tá muito devagar, sabe? Além de estar tocando um pouco, o preço tá lá embaixo. Provavelmente de manhã, pra quem saiu, valeu a pena, né? Porque é sempre assim. Quando é volta de feriadão ou volta do segunda-feira, sempre bomba de manhã. Principalmente se chove, né? Hoje não choveu. Quem saiu cedo, com certeza deve ter garantido pelo menos parte da sua meta, mas eu não saí. Por sinal, eu saí mais tarde do que deveria. Mas muito antes do que eu gostaria, só para não passar batido. Teoria do recuo. A senhora já olhou 2 vezes a minha placa para ter certeza que eu não sou dela. Eu não sou mesmo, tô sem corrida agora. Vou trazer a moça aqui do 737 da Félix. E vou esperar no recuo do prédio que toca a próxima, né? Agora são 13h30 da tarde. 1h on fire praticamente, desde que eu saí do Caldeira. Demorou um pouquinho ali, mas tocou pro fórum. Depois eu fiz umas 2 no Menino Deus, eu vim pra Felicíssimo. E vim depois pra cá. Félix da Cunha 737, bairro Moinhos de Vento. Só que agora pelo jeito parou. Tem uma senhora que quando eu cheguei, ela olhou minha placa, tá, não é, meu? Tá. E como eu não saí, ela foi lá e olhou de novo. Enfim, tá esperando o carro dela, em seguida deve chegar. Eu já vou ter que sair daqui, tá? E parou mesmo de tocar, cara. É isso mesmo, não vai tocar agora, essa hora da tarde. No Moinhos de Vento, não vai tocar. Hora de X. Ah, eu tô puta cara hoje. Eu devia ter ficado em casa, mas não dá não. Não me organizei pra tanto. Não me organizei pra tanto. É impressionante, né? X toca como se fosse uma... Aí, ó. Essa aqui dá pra fazer. Dá pra fazer? Ai, que preguiça. Dá pra fazer. Pegaram 24, levar pra Santa Casa 11 pila, tá dando 11 minutos de viagem só, duvido. Ah, onde ele pediu, cara? Que preguiça, ele pediu na 24 com a Timóteo. E tá marcando na Timóteo.
E eu não vou conseguir parar na Timóteo, porque na Timóteo é proibido parar e estacionar. Então é provável que ele não esteja ali também e cancelou. Ele deve ter se dado conta que ou ele marcou o lugar errado. Não vamos. 1,57 km, cara. Que beleza. Outra pra Santa Casa, só que essa aqui pegar na Marquesa do Pombal, mais perto, inclusive, Maria Inês. Aqui do lado, na próxima quadra à esquerda. Partiu Santa Casa, então, vamos dar. Um abraço pro Kleber, tá vivo? Prazer te ver, Kleber. Vamos saber que dos males o menor, né? Kleber é trimotorista, pra quem não sabe do que eu tô falando. Acabei de encontrar ele. Tava saindo pra pra buscar a passageira que eu trouxe aqui pra Leopoldo Biro. Agora são 15 para 5 da tarde. E daí encontrei o Kleber, tava lá. Firme e forte, talvez não tão firme, mas nunca tão forte. E se recuperando e tal. Não consegui falar muito tempo com ele, infelizmente, porque eu já tava com uma chamada em espera, recebida no caso, né? Tá lá no posto Sim da Ceará. Mas enfim, só pra querer te dizer, Kleber, um abraço mais uma vez. Foi um prazer te ver só pela live. Não vejo a hora que tu volte pra pista aí pra gente te acompanhar. E eu tô aqui esperando que toque alguma coisa pra me movimentar. Passando raiva nessa tarde de segunda-feira. Perfeito. 10h03 da noite. Parou. E só parou. Na verdade não parou. Eu parei porque o Rafael saiu da faculdade. Não lembro qual foi a última vez que eu falei com vocês, mas eu sei que era dia ainda. Então só para não passar batido, 10h03 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu tô aqui na zona sul de Porto Alegre, indo em direção ao Cafofo do Sol. Mas foi um fim de tarde bem movimentado, sabe? Teve até umas 2, 3 corridinhas com uma dinâmica bem interessante que eu peguei ali por volta das 6 horas. Mas nada de extraordinário. Nada de extraordinário. E depois das 7h30, 8 horas, que normalmente é o horário que baixa o movimento valendo, né? Não parou de tocar. Eu tava bem posicionado, que era lá no Bonfim. E daí eu fui aproveitando as corridinhas que eu gosto de fazer. São as curtinhas rápidas, né? Pagando às vezes mais 1, mais 2, mais 3 pilinhas. E somando. E a meta que eu já tinha jogado a toalha antes mesmo de sair de casa. Não, eu não bati, mas faltou 3 pilinhas. 3 pilinhas pra atingir a meta na segunda-feira. Então posso considerar que foi um resultado bem feito, né? Bem feito. De qualquer maneira, muito desaforo. Eu nunca recusei tanta corrida. Aliás, nunca forte, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, era 6h30 da tarde. Eu caí do Platina pela minha taxa, caiu pra 42%. De tanto recusar a corrida pra fora. Pras pontas, no caso, né? Pra fora não, porque até então eu tava com o GPA desligado. Mas eu consegui voltar. Que daí eu subi a nota pro 4.9 e disse, não, agora só vou receber 4.9 porque eu preciso voltar com essa taxa aí. E mesmo assim não parou de tocar. Eu tenho reparado, como eu faço o filtro de 4.8 há muito tempo, a maioria das coisas que eu faço, a nota é acima de 4.9. No mês passado, mês de março, na última semana de março, teve uns 2, 3 dias que eu trabalhei. Eu falei aqui nos vídeos e tal, só com 4.9, né? E a maioria do tempo só no Comfort também, como eu faço sempre. E teve demanda, mas naquela época eu ainda era o diamante, né? Depois acabou que eu caí, passei praticamente todo mês de abril no ouro. E agora, coisa de, sei lá, uma semana, 2 que eu voltei platina. E mais um pouquinho, mais umas 2 semanas no máximo, eu já volto pro diamante pelos pontos, no caso, né? Então eu reparei que raras são as corridas que eu faço atualmente que tem nota entre 4.8 e 4.9, ou seja, dá para filtrar 4.9. E nesses momentos de desespero para subir taxa, para não sei o que, e podem jogar as pedras, eu sei que vai ter um monte de gente falando que eu sou escravo da Uber, que não sei o que, bababá. Não, para quem me conhece sabe, eu não faço desaforo por fazer. Eu só faço quando
for muito interessante para aquele momento enfim, né? Para me posicionar melhor, uma corrida que vai me levar para uma região mais movimentada. Então eu recuso muito, sim, eu recuso muito, mas mesmo assim eu consigo manter minhas taxas normalmente entre 50% e 60%, né? Filtrando nota, filtrando região. Não trabalho com dinheiro já faz alguns anos, então eu evito assim vários desaforos que, se eu aceitar, se eu deixasse vir, né, com certeza minha taxa cairia para sei lá quanto, não faço ideia, né? Então essa é uma dica para quem quer subir taxa, para quem quer, já falei isso diversas vezes aqui e provavelmente vou falar em outras oportunidades. Para quem quer subir taxa, para quem quer se manter nas categorias ali, primeiro tenha pontos, né? Para isso tem que fazer um monte de corrida. Segundo, filtra, usa os filtros que o aplicativo te dá, né? Se tu já é diamante ou platina, minha sugestão, e é só minha, porque é uma forma com que eu trabalho por estratégia, desliga GPA no horário de pico, tu não vai fazer, né? Eu não vou fazer, não vou sair de Porto Alegre às 6 da tarde, às 5 da tarde, a partir das 4 nem pensar. Então por que eu vou deixar vir essas corridas bater na minha tela para eu recusar e cair minha taxa? Tira fora. Filtra nota, daí tu vai eliminar as corridas com nota baixa. Mas daí tu vai perder a oportunidade de fazer uma corrida boa, bem paga. Pode ser que tu perca uma oportunidade de fazer uma corrida pro raio que eu parta, pagando R$3 o km, ganhar 100 pila. Pode ser que tu perca essa oportunidade, mas ao mesmo tempo tu vai estar rodando em volta do rabo na região de alta demanda, que essa é a minha estratégia. Mas enfim, não era para falar sobre estratégia aqui, só para finalizar esse vídeo steak, né? Porque eu gostei no final do resultado do dia. Foi um arrasto até ali. A última vez que nós falamos era umas 4, 5 da tarde, não lembro onde eu estava. Depois, mesmo recusando esse monte de corrida aí, eu consegui fazer mais um monte de corrida que me garantiram, se não a meta, muito perto disso, né? Então bora pra casa descansar nessa noite gelada. Tá fazendo quantos graus agora? 13 graus, mas parece menos. Sensação térmica de 12, parece menos ainda. Bora descansar, subir esse vídeo. Amanhã não vai ter vlog, porque amanhã de noite então tem o podcast com o Jonathan, que já comentei com vocês, Jonathan Vlogs, às 22 horas. De tarde vai ter live, como já é de costume, já posso falar isso. Terças, quintas, sábados e domingos, a minha ideia é fazer domingos quando eu trabalhar, fazer live nestes dias, né, pelo período da tarde. Eu vou testar amanhã de manhã, logo que eu sair, no primeiro momento, fazer uma live no TikTok. Pra quem não sabe, também compartilho os meus vídeos tudo lá no TikTok, Diário de Uber Oficial, assim como é o Instagram. Porque tem muita gente me buzinando que eu tenho que fazer. Depois que comecei a fazer essas lives, o pessoal tem me falado muito, e muitos passageiros que consomem TikTok têm me falado isso. Hoje peguei um gurizão, um jovenzinho de 20 e poucos anos, e ele me disse que as lives do TikTok bombam, não sei o que, blá. Então amanhã eu vou testar, vou ver como é que é. Eu tenho um engajamento muito baixo no TikTok, porque é um público que não necessariamente me conhece. Eles estão lá porque viram um ou outro vídeo que viralizou e só me seguiram e tal, e não sabe quem sou eu, né? Muitas vezes eu recebo perguntas diariamente lá no TikTok, eu vejo as mensagens: que carro que tu usa, que cidade que tu tá? Ou seja, é um público que não sabe quem sou eu, né? Então eu não sei como é que vai ser uma live assim. Eu vou testar no mesmo formato do YouTube, câmera virada pra frente, celular virado pra frente, mostrando o trânsito de Porto Alegre, aquela coisa toda, e vamos ver, né? O zero já tem, vai que deu um resultado interessante e tal, e vamos ver se... Vamos testar, né? Se for bom o resultado, talvez eu repita em outras oportunidades. Mas um fato é certo, vou seguir fazendo as lives no YouTube, aqui no YouTube, né? Terças, quintas, sábados e domingos. Os vlogs de segunda a sábado, com exceção de terça-feira, porque terça-feira tem o podcast. E sim, não vou parar de fazer podcast toda terça-feira. Vai ter episódio novo aqui no canal. Certo? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe. Ou seja, vai ter conteúdo para todo mundo, tá? Eu não vou deixar de fazer nada, só estou agregando e me arranjando mais sarna para me coçar. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.